Vamos começar o nosso estudo de Química. Você com certeza já viu aí alguns outros vídeos ou estudou com seu professor sobre matéria, sobre substâncias, sobre mistura. E hoje eu estou aqui para falar o que precisa saber sobre processo de separação de mistura. Porque são vários processos, a gente não consegue muitas vezes memorizar qual que é mistura homogênea, qual que é mistura heterogênea. Então, já pega papel e caneta e anota, porque nesse vídeo eu vou falar só os processos que vocês precisam saber para a prova e o que todas as provas cobram sobre esse assunto, combinado? Vamos falar de química, certo? Química, o assunto de hoje, então, são processos, anota aí no seu caderno, processos de separação, tá? De misturas. A gente aprendeu que as misturas, elas podem ser tanto homogêneas, como misturas heterogêneas. Porém, eu sei que na prática é muito difícil o aluno gravar quais são os processos de separação de mistura homogênea e quais são os de separação heterogênea. No geral, anota aqui esses processos que eu vou escrever na tela, porque esses você vai ter que saber para a sua prova. Então, decantação, destilação, que são dois tipos. Existe a destilação simples e existe uma outra destilação que se chama destilação fracionada. Você vai ter que saber, porque vai cair na sua prova, escreva o que eu estou te dizendo. Você precisa saber sobre imantação ou processo de separação magnética, pode vir com esse nome, separação magnética, costuma ter uma frequência altíssima em prova. Você precisa saber também sobre floculação, porque as provas adoram cobrar uma coisinha que eu vou falar lá no final do vídeo, que sempre cai em prova. Esses aqui, sem dúvida, são os campeões. E existe um também chamado de extração e filtração, tá? Vocês precisam saber esse. Se vocês souberem esses processos, com certeza vocês já vão matar boa parte das questões, aliás, todas, se duvidar, né? Vamos entender o que é decantação. Decantar é deixar o recipiente parado. O que é mais pesado desce e o que é mais leve fica em cima, tá? Então, ele separa por conta de densidades diferentes. Ele fica lá parado, gente. É como se a gente pegasse um suco. Quando eu pego um suco e deixo lá muito tempo parado na geladeira, aí, por exemplo, um suco de goiaba, a água é mais densa, a água ficou lá no fundo e a polpa da fruta ficou lá separada. Isso é decantar. Tá? Agora, destilação. Destilação despenca em prova. Ela pode ser simples ou fracionadas. Na destilação simples, ela pode acontecer da seguinte forma. Eu vou fazer um desenho aqui. Imagine que aqui eu tenha água e eu tenha álcool. Vocês concordam que o álcool ele vai evaporar bem mais rápido que a água? Então, imagina que eu ligo o fogo aqui. Se eu ligar um fogo, você concorda que o álcool vai evaporar primeiro por aqui? Ele vai entrar num aparelho chamado de condensador. Esse condensador vai pegar esse gás do álcool que evaporou e colocar o álcool aqui no outro recipiente. Eu não sou muito boa de desenho não, tá, gente? Mas o álcool vai separar da água através de um processo de destilação simples. Então, o nome destilação fracionada já dá pra gente ter uma ideia do que é. Porque se a destilação simples, eu ligo o fogo e a substância atinge o ponto de ebulição e ela vai evaporar, que tem um ponto de ebulição mais baixo, na fracionada é esse mesmo processo, só que diferentes vezes. Cai questão muito sobre isso em prova sobre petróleo. Se falar em petróleo, gente, falar em craqueamento, o craqueamento é justamente a destilação fracionada que o petróleo faz, né? Então, imagine que eu tenho aqui um barril com petróleo, aí eu bote lá 100 graus, depois aumente para 200, depois para 300, depois para 400, e a cada temperatura que eu vou colocando, eu vou tirando lá um subproduto do petróleo. Vamos supor que eu tire aqui um óleo, vamos supor que aqui eu tire um querosene, vamos supor que aqui eu tire a gasolina, aqui eu tiro outra substância, um gás qualquer. Então, por isso que o nome é fracionado, eu vou fracionando através dos pontos de ebulição. Imantação magnética ou separação magnética, toda vez que falar em ferro. Falou em ferro, limalha de ferro, separação magnética. Por que eu falei de floculação? Por causa das estações de tratamento de água. Isso aqui costuma cair muito em prova. E na estação de tratamento de água, a gente tem vários processos, como a decantação, a filtração, a floculação. O que é a floculação? Ele coloca substâncias ali dentro que faz com que formem flocos, né, da sujeira para depois ele vir e filtrar
aquela água, tá? A extração, toda vez que falar em chá, gente, já caiu muita questão no Enem sobre isso, é extração. Então, se eu boto ali água, mas boto alguma coisa dentro, a água extrai daquela folha, é extração. E filtração é simples, né? Imagina o café, por exemplo. Eu separo um sólido de um líquido, né? Eu vou filtrar e aí eu obtenho ali a outra substância. Então, essas que eu anotei aqui na tela do computador, por favor, anote e saiba, porque vai cair na sua prova. Se teve dúvidas, comenta aí que eu vou tirar sua dúvida. Um beijo para você e bons estudos. Sou a Cassiele Lopes, sou coach de estudos, mentora em concursos públicos e quero fazer de você o meu futuro aprovado.